Olá pessoal, eu me chamo Gabriele Malman e vim aqui para dar continuidade ao vídeo anterior. Bom, então paramos na parte de como realizamos a conversa com o outro colega. Então, quando ele chegar, da mesma forma que o outro colega, receba-o bem, sem apontamentos. Até porque temos até então um lado da história, uma versão. Precisamos ouvir a outra, entender a outra, para poder saber de fato o que estava acontecendo ou está acontecendo, né? E lembre-se de que isso não é um interrogatório. Dessa forma, ouvimos aquele que é o acusado, perguntando como você se sente diante dessa situação, o que você tem para nos contar. E assim deixamos ele dar a sua versão, agindo como bons ouvintes. Feita essa exposição, a gente pergunta: você entende que pode ser feito algo que tenha ocasionado esse conflito? O que você acha que pode ser feito para solucionar? O que você está disposto a fazer? O que gostaria que seu outro colega fizesse? Então, tu ouve o que o colega tem a dizer. E aí vai para aquela parte onde tu reproduz as falas do colega anterior, tá? Mas claro, só se tiver sido autorizado. Aí tu diz: conversei com fulano de tal, ele nos autorizou que disséssemos isso. Aí tu apresenta o que ele disse, apresenta a proposta dele e vê se esse colega está de acordo. E aí encerra essa parte. É importante lembrar que, se em algum momento da conversa, tanto com o que nos procurou primeiro, quanto com o acusado, surgir notícia de algum fato grave, a gente diz que não tem como resolver e que esse deverá ser encaminhado para a direção. Isso se surgir a notícia de que o conflito envolve algo mais sério, como drogas e etc. Nesse caso, não está ao nosso alcance e teremos que repassar para alguém superior. Voltando, depois que esse colega nos contar tudo o que tiver para falar, a gente também pergunta se podemos levar para o outro, da mesma forma que anteriormente. Falamos: podemos apresentar essa solução amigável que tu teve para outro colega? Podemos levar a ele o que tu nos disse? E se ele aceitar, nós poderíamos marcar uma reunião conjunta? É importante lembrar que, como visto no curso, em momento algum devemos dar opiniões sobre o que deve ser feito. Podemos sutilmente despertar a consciência do que fazer perguntando: você já conversou com eles sobre isso? Com isso, você não vai dizer a eles o que fazer, mas pode lembrá-los que o diálogo talvez seja a melhor alternativa e com isso despertar a consciência. Isso você pode questionar os dois durante a conversa. Continuando, você encerra a conversa e novamente chama o primeiro colega para iniciar um novo bate-papo. Então, você diz que repassou o que ele disse e apresenta o que o acusado falou. Em cima do que ele te falar, você pergunta: tenho aqui a tua versão e a dele. Tenho as propostas de vocês dois. O que você acha que poderia ser feito para que vocês alcancem uma convivência pacífica? Outra observação: se você achar que os ânimos se acalmaram e que eles estão dispostos a assumir compromissos um com o outro, você pergunta: podemos chamar o outro colega para que vocês conversem e encontrem uma solução? Diante disso, temos duas opções. A concordância dos dois, você os reúne. Nessa união conjunta, você assume uma posição conciliadora. Os convida para sentar, recebe-os respeitosamente e apresenta os fatos. Resumidamente, você conta que foi procurado primeiro pelo fulano que estava com problemas, mas que este apresentou uma solução e autorizou que tu chamasse o outro colega para conversar e apresentar essa solução. Diz também que chamou Beltrano, que apresentou a sua versão e que esse está disposto a estabelecer a paz. Feito esse resumo, em que só você fala, você pergunta a ambos, olhando nos olhos: é isso mesmo? Vocês gostariam de dizer alguma coisa? Importante: sempre dê preferencialmente a palavra para aquele que te procurou primeiro. E também não dê ênfase ao conflito e nem às suas causas, pois isso pode recomeçar a briga. Sempre dê mais atenção para a solução. Depois que cada um falar o que tiver a dizer a respeito e estiverem acertados, você pergunta: podemos selar esse acordo com um aperto de mãos? Feito isso, você agradece a presença dos dois nesse processo de pacificação e se coloca à disposição para auxiliar no que for preciso futuramente. Voltando lá atrás, a segunda opção é a não concordância dos dois. Caso as partes não queiram ficar frente a frente, não se apavore. Isso não é obrigatório.
O importante é que elas assumam compromissos pelos quais elas se responsabilizem e que isso promova a paz. E assim, seu serviço estará feito. Lembre-se sempre dessas partes importantes, tá? De como deve se organizar, de como deve se comportar e principalmente como deve realizar essa conversa, com as perguntas importantes e outras partes a qual conversamos. Muito obrigada pela atenção de vocês e desejo a vocês um ótimo percurso diante de todas as situações. Tchau! Voltei para lembrar uma coisa. O programa Mediar a Galera do Bem é uma parceria com a Polícia Civil e a Secretaria de Educação, através do CIPAV. Então, ao final, vocês ganharão um certificado de mediadores escolares e uma camiseta linda como essa daqui. Valeu!